Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um RespiraCast, aquele podcast que a gente fala de inovação, de lideranças, de gestão, focado aí para o empresário, para você que trabalha na sua empresa aí e está sempre ligado nas coisas que vêm acontecendo. Hoje a gente trouxe aí dois convidados muito especiais que vêm com uma proposta que certamente faz uma bela diferença dentro das empresas, né, Tiago? Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Tiago. Prazer te receber aqui com a gente. Tudo bem, Silvia, André Zucco, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Apresentando o Tiago, então, Tiago Fernando de Azevedo, é empresário, proprietário da Tertec Quadros e Painéis de Comando. Foi empossado presidente da Microempa para a gestão de 2025 e 2026. Sua atuação pública está fortemente ligada ao associativismo, ao empreendedorismo e ao fortalecimento das micro e pequenas empresas. O Tiago também integra diferentes espaços institucionais, como a direção da Federação, o Conselho de Administração da RS Garante, o Comitê de Presidentes do Sindicato da SIC Caxias e o Conselho da ACS da CACB. Também recebeu reconhecimentos como o Prêmio Jovem Talento Empreendedor em 2023 e o Prêmio Jovem Empreendedor Industrial em 2024. Um belo currículo. Muito obrigado. Muito bom. E o André, que também está aqui conosco para conversar hoje sobre essas novidades aí, tudo que também se refere às leis, né, André? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvia, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Tiago, uma referência aqui no empresariado, uma liderança empresarial importante, uma grande satisfação também dividir essa bancada aqui contigo hoje. Muito obrigado. Que ótimo. Apresentando então o André Renato Zucco, é sócio da Zucco & Zucco Advogados, que tem uma atuação em atividades jurídicas e é referência nas áreas trabalhistas, empresarial e civil, com ênfase em consultoria jurídica e preventiva. Bacharel em Direito pela UX, especialista em Direito Empresarial pela PUC-RS e Direito Civil Contemporâneo pela UX. E Relações Sindicais e Trabalhistas, também um belo currículo, hein? Também atua institucionalmente como diretor da Satergs e vice-presidente de serviços da SIC Caxias no biênio agora de 2026-2027. Já aí, olhando para esse próximo biênio de muitas novidades nas questões jurídicas também, né, André? Sem dúvida. Então, vamos começar do começo. Como é que surgiu a ideia do Escuta Certa? Acho que podemos até explicar o que é o Escuta Certa, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Como é que surgiu essa ideia? Quais foram as dores que vocês enxergaram no mercado que era necessário sanar? Isso aí, bom, então, Escuta Certa, né, um canal de denúncias, nasceu há aproximadamente 3 anos, né, então foi a reunião de 4 sócios que identificaram algumas dores no mercado, algumas situações de que empresas precisavam dar voz aos seus colaboradores de uma forma estruturada, de uma forma organizada. Tem uma questão da própria CIPA, né, que empresas que têm CIPA obrigatoriamente precisariam ter um canal de denúncias. E a gente identificou que muitas empresas não tinham condições de ter um canal de denúncia porque muitas ferramentas que tinham no mercado eram ferramentas caras, implantação complexa e mensalidades caras, entre outras coisas. E aí a gente acabou identificando que nós teríamos o dever de construir uma solução que rompesse todas essas barreiras, que a gente pudesse ter uma solução mais competitiva, né? Que desse essa voz aos colaboradores. Eu, como Tertec, também tinha essa dor, porque eu queria implantar a ferramenta e eram ferramentas muito caras. Inicialmente, eu implantei um canal de denúncias no meu site, só que juridicamente eu não teria respaldo nenhum, né? Porque acaba sendo sobre o meu domínio. Sim. E aí a gente começa e constrói essa ferramenta. Então, hoje eu diria que é uma das ferramentas com melhor custo-benefício no mercado, uma ferramenta que tem uma estrutura, uma robustez fantástica, que aí a gente pode, ao longo da nossa conversa, ir descrevendo um pouquinho mais ela. Então,
foi assim que nasceu, o objetivo de fazer com que essa ferramenta ela se torne extremamente estratégica para as empresas, né? Que a gente possa humanizar as relações, dar voz para os colaboradores, né? Para todos os stakeholders do negócio, e automaticamente a empresa consegue fazer um trabalho de prevenção, né? Então, a princípio, um pouquinho da história do início, né? A ideia é prevenção, né, Tiago? Prevenção, exatamente. E isso gera uma diferença bem grande em termos jurídicos, assim, para a empresa. Existe uma proteção para o próprio empresário, né, André? Sem dúvida. A ideia é essa da plataforma, né, Escuta Certo, canal de denúncias. Ela tem uma particularidade muito importante do ponto de vista jurídico, que é a garantia do anonimato. Porque quando surgiu a norma, né, que mudou a configuração da CIPA, né, que a gente conhece a CIPA como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, foi agregado um A mais, que é combate ao assédio. E nessa nova normativa surgiu a necessidade de a empresa ter um canal de denúncias para receber, né, essas reclamações, denúncias de assédio. Só que a norma não diz a forma. E as empresas, então, muitas delas usavam a prática de ter um e-mail, né, para receber denúncias. Eu sempre falo, assim, até em tom de brincadeira, que muitas empresas tinham uma caixinha, né, num lugar para reclamações, próximo de uma câmera, né? Então, Vamos ver quem é que vai se sentir à vontade para colocar uma denúncia ali por escrito, né? Então, como a lei não falava, mas a lei fala num requisito importante, que é o anonimato. Né? Então, um e-mail, ele é facilmente, né? A pessoa tem que se identificar, né? E essa plataforma, o grande diferencial que chama muito a atenção e que nos chamou para dentro dela, né? Para trabalhar com ela, foi essa questão de ela efetivamente garantir o anonimato. Porque quando se vai por uma eventual discussão judicial, a empresa precisa, né, comprovar que tem uma plataforma realmente segura, um ambiente seguro, né? Então, acho que esse diferencial ele traz uma robustez jurídica, né, do Escuta Certa muito grande, né, nessa questão do anonimato. E para que todos entendam, assim, então, é anônimo, né? Por exemplo, eu vou fazer uma denúncia com relação ao que eu estou vivendo dentro da empresa. É anônimo para quem? Porque alguém vai ter que enxergar essa informação, né? Mais ou menos como é que ela funcionaria nesse sentido? O anonimato ele é um direito do denunciante, né? Mas ele não é uma obrigação. A pessoa pode se identificar abertamente. Depois o Tiago pode explicar a diferença dentro da própria plataforma, né? Como isso funciona. Mas é um direito, né? Ele pode ou não ser exercido, né? Ele é um anonimato para que a pessoa tenha a segurança de talvez denunciar uma situação em que ela não queira ser identificada, para não sofrer algum tipo de represália, por N situações, questões íntimas, enfim, né? Mas não necessariamente ele precisa ser anônimo, né? Então, é nesse sentido. E aí depois vai ter um tratamento dentro, que aí o Tiago pode explicar melhor. Isso aí, então, falando um pouquinho sobre a questão do anonimato, que isso é um ponto que pega bastante. A gente teve um cuidado muito forte na construção da plataforma, então a gente construiu ela com um respaldo jurídico e toda a construção a gente trouxe empresários, a gente trouxe profissionais de RH para realmente entender todo o ecossistema, todas as dores que realmente essas áreas possuíam, para que a gente pudesse colocar para dentro da plataforma. Então a nossa plataforma ela acaba fazendo um elo entre o denunciante, a pessoa que quer ser ouvida, e a parte do comitê da empresa. Então, a gente entrega um ambiente extremamente anônimo para o denunciante, caso ele queira fazer uma denúncia anônima, se ele quiser se identificar, ele pode se identificar. E no ambiente do comitê, é um ambiente extremamente seguro, um ambiente que garante também toda a parte do sigilo da denúncia. Então, tem toda uma construção. Então, a plataforma Escuta Certa ela é um elo entre o denunciante e o comitê da empresa. E depois, claro, tem toda a parte das interações, que essas interações também algumas pessoas questionam, mas como é que acontece a interação se é anônimo? Tudo foi pensado também, né? Então, a própria pessoa que fez a denúncia recebe um código de acesso, que só ela tem acesso. Através desse código, ela acompanha as interações que a empresa está fazendo, porque a partir do momento que a empresa recebe uma denúncia, vai ter todo o processo investigativo, né? Analisar se essa denúncia é verídica, se não é, e depois tem todas as tratativas que têm que serem feitas, né? A dúvida, de fato, assim, é porque a opção de contratar o Escuta Certa é do empresário,
né? Não é uma obrigação que ele tenha esse espaço nesse formato de denúncia. Como é que está isso com relação à NR1, por Isso, exemplo? na verdade, assim, as empresas que têm CIPA, elas são obrigadas a ter um canal de denúncias. Precisa ter um espaço de obrigatório, denúncia. exatamente. E que garanta o anonimato, né? A plataforma Escuta Certa garante isso, né? Algumas acabam utilizando outras ferramentas que nem todas efetivamente cumprem os requisitos que a lei exige, né? Então, essas obrigatoriamente têm que ter. Porém, todas as empresas são obrigadas, qualquer empresário é obrigado a combater o assédio. Porque o assédio é o assédio, quer seja ele moral, sexual e agora também eleitoral, né? Existe isso também. É verdade. Ele deve ser combatido sob pena da empresa ser responsabilidade, independente do tamanho da empresa, independente de ter CIPA ou não. E com a NR1, os riscos psicossociais, eles abrangem todas as atividades, todas as empresas, independente da CIPA ou não. E o canal de denúncias é uma ferramenta efetiva para atendimento da NR1 também, né, que está para entrar em vigor, enfim, né, já vem sendo debatida há muito tempo, justamente para que possa ter um monitoramento, né, das questões psicossociais. Então, eu diria assim, obrigatória canal de denúncia para quem tem CIPA, mas o combate ao assédio é obrigatório para todos. Para todo mundo. Exatamente. E tem se falado muito sobre isso, né? Acho que é dos assuntos assim que mais tem estado na pauta de muitas lideranças, porque vem se falando em burnout, né? Vem se falando nessa questão da ansiedade da empresa, muitas vezes uma liderança que não está bem preparada, né, acabando ir por esses caminhos e gerando situações bem difíceis, né? Porque o risco psicossocial ele realmente está afetando não só a empresa, ele afeta a pessoa, o seu núcleo familiar, né? Ele afeta a empresa, porque a gente entra daí numa situação de muitas faltas, atestados, a pessoa não produz, né? E ela pressiona e sobrecarrega também a Seguridade Social. Com esses afastamentos. Então, é algo que acaba envolvendo toda a sociedade. Essa preocupação ela deve ser de toda a sociedade, porque isso impacta em todos. Né? Então, muito embora a empresa agora tenha essa obrigação de monitorar isso, enfim, é porque realmente ela causa impacto para todo mundo. E as pessoas estão, né, pressionadas. É uma sociedade hoje, né, atual que cobra muito, né? A gente tem muitas cobranças, né, internas, externas, e que acaba repercutindo no ambiente de trabalho. Né? E quando a gente fala de assédio, a gente sempre costuma dizer, né, que muitas práticas que antigamente eram consideradas normais, toleradas, hoje no mundo atual não são mais, né? Não são mais permitidas. Então a gente vive também um conflito geracional, né? Então, nós temos empresas em que tem 3 gerações trabalhando juntas. Cada uma com uma cultura, uma criação diferente. Tudo diferente. E quando tu mistura tudo isso, né, inevitavelmente vão ter situações de conflito. Né? E aí esse ambiente tem que estar, vamos dizer assim, preparado para poder contornar tudo isso. Né? Então, isso acaba também impactando bastante, né? Hoje, complementando o que o Zucco vem trazendo aqui, a questão de um canal de denúncia às vezes acaba sendo algo, para um empresário, para a empresa, algo assim, pô, eu vou implantar um canal de denúncias, eu vou trazer problemas, né? Isso que eu fico pensando, como é que vocês chegam nesse empresário mostrando que vale a pena, Exatamente, né? mas hoje a gente vem passando algumas situações, que são todos esses pontos que o Zucco traz aqui, que a partir do momento que uma empresa entende que ela precisa mudar a cultura dela, ela precisa dar voz, ela precisa ter transparência, ela começa a evoluir em alguns pontos que o que ela tinha de problema ela já não tem mais. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento, né, da dificuldade da contratação e retenção de profissionais. Então, a partir do momento que tu tem uma ferramenta dessas vinculada a uma cultura, automaticamente as pessoas se sentem mais pertencentes. Né? Tu traz uma humanização para a empresa, porque se eu tiver alguma situação que está desconfortável, eu posso fazer uma denúncia. Outra situação também é que muitas situações não são tratadas no início por desconhecimento da empresa e elas acabam se tornando crises. Então, a partir do momento que tem um canal de denúncias, que o nosso canal ele permite lá tu fazer uma denúncia, seja uma denúncia
que aconteceu comigo ou até de forma testemunhal, Já sinaliza. tu sinaliza, porque às vezes a pessoa está lá exposta a uma situação que para ela está meio normal, mas aquilo ali não está normal e incomoda outras pessoas, que essas pessoas se incomodam com aquela situação e acabam saindo. E automaticamente, quando essas pessoas têm a voz para dizer, isso aqui não está legal, literalmente é um pedido de ajuda, né? Que se a empresa tiver uma cultura alinhada, ela vai fazer com que não haja essas crises, entre outros fatores. Então, a gente... essa abordagem, é mostrando isso, né? O que o empresário tem a ganhar, o que a empresa tem a ganhar, né? Porque a gente literalmente contribui com o ser humano. Exato. E uma coisa que a gente sempre reforça, né, com as empresas, né, é que os problemas, se eles existirem, eles virão à tona de uma forma ou outra, em algum momento. Então, o que nós colocamos? Tu tendo um canal de denúncias, tu consegue ter a gestão sobre isso e o controle de que os problemas virão para o teu conhecimento. Na medida em que tu barra isso de alguma forma, esses problemas vão vir à tona de outra forma. Sim. Como, por exemplo, num processo judicial. Que é muito pior. Que é muito pior, numa reclamatória trabalhista, né? Ou numa rede social, né? Num comentário de Instagram, né? de Google, enfim, de qualquer rede social, que vão fazer um comentário dizendo que está acontecendo alguma coisa na empresa. E aí você não resolve, né, André? Exatamente. Porque... E aí tu dá uma publicidade que dentro do ambiente do canal tu vai tratar internamente. Né? E daqui a pouco vira um problema muito maior. Exato. Dentro da empresa, porque se a gente não resolve, isso ali vai virando uma ferida que vai cada vez mais ficando... E é importante também a gente deixar claro que o canal ele não é só para o público interno. Então, as denúncias também, como ele vai estar vinculado a um link no site, enfim, ele fica aberto ao público. Então, muitas situações as empresas pensam que vão vir denúncias de coisas que acontecem ali que são contra a empresa, mas muitas vezes vêm denúncias de alertas de situações que estão ocorrendo na empresa e que o empresário não está enxergando. Não se deu conta. Então, a gente fala, assim, por exemplo, de fraudes, né? Desvios de material... muitas coisas que na nossa vivência a gente acompanha, que alguém de fora sabe e tem no canal de denúncia, ela denuncia, olha, no setor tal está tendo desvio de tal material, isso acontece toda sexta-feira, às 17 horas, pelo portão A. Daqui a pouco um fornecedor que tem acesso a uma informação. Então exatamente. E aí, muitas situações na nossa vivência a gente já conseguiu, inclusive, pegar flagrante, fazer demissões por justa causa, enfim, e inibir a prática justamente por denúncias que vieram pelo canal de terceiros. Então, a empresa tem que enxergar que isso é amplo, né? Ela não é algo assim só que de situações do ambiente de trabalho que eu possa estar prejudicando meus empregados. Não, isso pode vir uma série de coisas, né? Então, tu cria também um canal de ajuda. E a nossa experiência, né, Tiago, é que aqueles empresários que tinham receio de implantar o canal, depois que implantaram, se surpreenderam por não receberem o número de denúncias que estavam imaginando que receberiam. O que é muito positivo, né? Né? Tipo quando a gente contrata um seguro, né? Graças a Deus você não precisar, sem dúvida, né? Mas é importante ter, né? Justamente para que isso não fique embaixo do tapete, né? Porque essas coisas vão vir à tona em algum momento. Falando nisso, eu tive uma situação que aconteceu comigo na Tertec, né? A gente fez de forma periódica, a gente faz a divulgação do canal, né? Tem pessoas novas que começam, então a cada uma vez por mês, em algumas reuniões a gente acaba trazendo o canal, sempre fortificando isso. E aí uma madrugada começa a apitar meu celular, né? Daí, o que está acontecendo? Eu vou olhar para o celular, entrando mensagens de denúncia, né? Eu disse, putz, e agora? Acordei, eu disse, eu vou querer já entender o que está acontecendo. E aí quando eu abro as denúncias, se tratava de sugestões de um novato que estava na empresa. Então, assim, ele usou o canal de denúncias para uma ouvidoria, como se fosse uma ouvidoria. Então, o que eu fiz? Naquele momento, eu acabei direcionando ele pelo canal certo, o canal que ele deveria utilizar para o que ele estava sugerindo, mas me acendeu um alerta porque, naquele momento, a minha gestão talvez não estava dando uma abertura para ouvir essas melhorias. Então, não tinha nada que ver com assédios, mas é uma ferramenta que te traz algumas coisas, mas tu tem que estar aberto e tu tem que querer trabalhar na cultura para isso. Né? Pegando um gancho para não esquecer como a gente está nessa conversa aqui, vamos né? Lá. Falou, né, dos treinamentos, né? Esse é um fator bem interessante, né?
Porque não adianta só implantar, né, o canal. Então, as pessoas têm que saber. Então, às vezes a pessoa diz, vou implantar o canal, mas eu vou deixar lá escondidinho no site, numa aba lá que ninguém enxerga. Tomara que ninguém veja. Tomara que ninguém veja, mas eu estou cumprindo a lei. Perguntarem, eu tenho. Não, eu estou cumprindo a lei, então não funciona assim. Porque a gente já se deparou com situações aí em processos judiciais em que a prova oral que foi feita, com testemunhas, depoimentos, se extraiu dessa prova que as pessoas não sabiam que tinha o canal. Elas não tinham tido treinamento. Então, isso significa a mesma coisa que a inexistência. Né? Então, essa questão dos treinamentos periódicos, enfim, é muito importante. Que as pessoas, não que elas sejam estimuladas a usar o canal, não, mas que elas saibam de como funciona, de que ele existe, que ele está ali, qual é a finalidade, até para um esclarecimento, para não acontecer isso, né, de uma sugestão ir pelo canal errado, enfim. Mas é importante, porque já tivemos situações que mesmo a empresa tendo canal, se ele não é fomentado, também não adianta. Né? Mas como, assim, aí a gente tem um fator que é anterior, que é a própria a cultura da empresa ter essa consciência da liderança, da importância de um canal desse, não só para cumprir a lei, mas para que também o seu colaborador se sinta acolhido nesse sentido. Então, é ponto a favor se eu tenho essa cultura, se eu tenho essa consciência, né? O problema é que quando a gente precisa implantar um canal, mas não quer mudar o processo ou a forma de andamento. Aí eu vou continuar assediando, continuar tendo uma postura equivocada e tomara que ninguém me denuncie. Aí está totalmente equivocado, né? Aí não faz sentido, inclusive, eu implantar um canal de denúncia e querer... E isso é algo que a gente, quando vai conversar com o empresário, né, Thiago, fica muito claro, né? A gente... não é a ideia da escuta certa só implantar o canal, né? Ela tem que entender se realmente as pessoas estão dispostas, né? A ouvir, a dar o tratamento, né? Então, pegando já esse gancho também, aí temos situações que a pessoa tem o canal, a pessoa faz a denúncia, passa 30 dias, ela não tem nenhum retorno. Então, muitas vezes, os processos judiciais são motivados por isso. E aí vem lá no processo, olha, aconteceu tal fato, eu fiz uma denúncia no canal e até agora não tive retorno. E aí, para onde que ele vai? Ele vai para o processo judicial. Ele vai registrar, muitas vezes, um boletim de ocorrência na polícia, dependendo da situação. Para algum lugar ele vai. Então, assim, esse é um ponto também importante, de dar os retornos, né? De ter os feedbacks, de ter as devolutivas em tempo razoável, né? Até o próprio canal, já falando, né, Thiago, entrando um pouco, tem lá alguns prazos que a empresa pode delimitar, mas são prazos, assim, limites. Situações graves, muitas vezes, precisam de uma resposta no mesmo dia, no dia seguinte, né? Então, esse também é um ponto. Então, essa questão que tu fala, né, da cultura, isso é fundamental. Né? Não adianta eu querer ter algo para cumprir meramente uma formalidade. Né? O canal não é a cultura da empresa. Exato. Né? É uma ferramenta que faz parte disso. Até quando o André fala sobre a questão do prazo, né? A gente adotou dentro da ferramenta, né, que a empresa acaba informando qual é o prazo mínimo que ela vai ter uma interação. Então, tipo, eu fui lá, fiz uma denúncia, no momento que eu recebo lá meu código de acesso e tal, também eu recebo a informação qual é o tempo máximo, né? Daqui 10 dias a empresa vai interagir. Então, a empresa tem 10 dias para fazer uma interação. Não é os 10 dias que vai se resolver a situação da denúncia, mas nesses 10 dias vai ter uma interação. Seja daqui a pouco a empresa pedindo mais informações, que não tenha ficado claro, alguma coisa assim. Essa interação vai acontecer dentro daquele prazo. Então, a empresa precisa ter realmente uma cultura. E o que a gente vem orientando, né? Que daí fala questão de cultura. Quem são os membros do comitê? Um canal de denúncia, quando a gente trata sobre assédios, é a Suprema Corte da empresa. Tem que ser pessoas totalmente confiáveis, porque se eu implantar lá na minha empresa um canal de denúncias, falar sobre assédio que a gente trabalha, trata, e automaticamente alguém faz uma denúncia, e alguém do comitê ventila a denúncia, né, faz chacota, cara, tu desandou tudo, tu descredibilizou, né, o que tu está construindo. Então, assim, parte do princípio de ter essa construção de pessoas confiáveis, de todo esse alinhamento. E isso faz com que a gente consiga ter esse ambiente, né? Essa troca, essa prevenção, o cuidado com as pessoas, o zelo. E o que a gente indica também muitas vezes é o seguinte, tem que cuidar as pessoas que estão no comitê e tem que ter alguns combinados, por exemplo.
nós 3 somos membros do comitê. A gente recebe uma denúncia, eu vou receber, o Zuco vai receber, você vai receber. Nesse momento, eu sou mais angustiado, eu vou lá e vou responder alguma coisa. Não, tu não pode responder. Tu tem que conversar entre o comitê, porque o comitê tem que ter uma interação. Daqui a pouco, depende da interação, tem que envolver até o jurídico, porque o que eu vou escrever, qual que vai ser a interação? Né? A gente tem que ter uma interação precisa também. Né? Então, acho que esse momento é o momento que ele realmente ele começa a construir. E nessa sugestão, a gente também sugere para que uma das pessoas, talvez uma pessoa do RH, ela seja responsável pelo comitê. Então, por exemplo, recebi uma denúncia agora, as pessoas que receberam a denúncia não precisam necessariamente olhar, porque elas podem discutir essa denúncia na reunião que foi acordada, uma vez por semana, uma vez por cada 10 dias, depende da periodicidade da empresa. Mas essa pessoa que é responsável, ela tem a obrigação de já abrir a denúncia e olhar, porque daqui a pouco é algo extremamente grave que tem que fazer precisa uma investigação maior, precisa envolver órgão policial, precisa enfim, um suicídio, alguma coisa envolvendo nesse sentido, tem que ter uma emergência. Então tem que ter alguma pessoa responsável por olhar e dizer, não, eu tenho que fazer uma extraordinária com o comitê, porque a gente vai ter que tratar isso, porque tem risco de vida na jogada. Então a gente sempre orienta isso, porque a ferramenta ela é um meio, né? Mas a empresa tem que ter uma cultura e tem que ter esse alinhamento, definir o processo, porque a ferramenta vai fazer parte desse processo. E essa questão dos retornos, das evidências e tal, isso é muito importante quando a gente vai para o âmbito de um processo judicial, né? Então, como é que geralmente as ações acontecem? A pessoa entra com ação trabalhista dizendo que sofreu um assédio, que a empresa... sabedora da situação, não tomou nenhuma atitude, e geralmente as empresas elas são condenadas por omissão, né? Elas são condenadas por não agirem diante daquela prática abusiva que está sendo cometida e que acaba sendo tolerada pela empresa, e por essa razão elas são condenadas. Então o processo vem com essa alegação. Qual que vai ser o ônus da empresa? Provar que aquilo não é verdade, enfim, colocar a sua versão. Só que o processo judicial ele é feito de provas, né? Então, a gente sempre diz que aquilo que não está nos autos não está no mundo, né? Então, e tudo parte de evidências materiais, de provas. E uma das grandes vantagens do Escuta Certa é que ele consegue gerar um documento totalmente seguro e impossível de ser manipulado. Né? Com todo o histórico do tratamento da denúncia. Desde o momento que ela entrou, qual foi a resposta, qual foi o contraponto que o denunciante fez, os documentos que foram anexados. Isso juridicamente é ouro, né? Isso, porque a reunião do comitê, a ata de reunião do comitê, qual foi a deliberação, se daquilo decorreu uma demissão por justa causa de alguém, se aquilo decorreu uma advertência, ou mesmo foi arquivado por ausência, tem toda a trilha percorrida, isso num documento exportável PDF, porque hoje os processos há muito tempo já são eletrônicos, gera um documento, e aquele documento vai ser certificado pela plataforma da sua integridade. Né? Inclusive, ele vai poder ser periciado, eventualmente, se a outra parte entender que não foi bem assim, impugnar, ele pode ser periciado e vai ser confirmada a sua integridade como um documento hábil. Então, isso é uma prova efetiva, né, do que realmente aconteceu. Né? A plataforma pode também certificar de que não houve manipulações naquilo. Né? E o Thiago pode falar melhor, não tem como apagar, né, as coisas, o que estão feitas, enfim. Então, eu acho que esse é um diferencial de extrema importância quando para apoiar os jurídicos das empresas nas suas defesas, quando eventualmente isso se torna um recurso até para a empresa, porque às vezes a gente fala assim, é um canal de denúncia. Então, o empresário está se expondo a, daqui a pouco, né, receber essas denúncias, é só o colaborador que está ganhando com isso. Mas não, né? Não, é o contrário. Porque o empresário tem ali nas mãos um recurso em que ele também pode trazer o seu lado, a gente está aberto a escutar, mas não necessariamente aquela fala, ela está... Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Né? Ou ela causa aquele impacto que a pessoa acha que talvez subjetivamente... Exato, porque né? tem o olhar daquele que está denunciando também. Né? Exatamente. Essa questão da integridade da plataforma, da questão dela poder ser periciada, tudo isso entrega algo fantástico, né? E acho que a construção da plataforma, vindo lá no início do nosso propósito, a questão do associativismo, toda essa parte,
é realmente entregar um ambiente cada vez mais justo, né? Um ambiente mais agradável, né? Então a gente entrega para os colaboradores aquele ambiente que ele se sente pertencente, que ele tenha voz, né? Aquele ambiente mais justo, e a gente entrega também para o empresário, para os negócios, essa segurança da prevenção, né? Então, se cada um fizer a sua etapa, a gente vai conseguir chegar lá. E aí, quando a gente comenta sobre a questão dos treinamentos, tudo isso que a gente já falou, a gente fez com que a plataforma entregasse cada vez mais para o empresário, porque a gente pensou também na dor das empresas pequenas, né? Sim. Então, tem muitas empresas pequenas, por exemplo, que não conseguem ter lá um material de divulgação, não consegue, ou daqui a pouco, vou ter que ter um jurídico para ter um termo de ciência, eu quero ter um canal de denúncia, porque tem NR1 vindo aí, a questão dos riscos psicossociais, mas eu não tenho um código de ética de conduta, como é que eu faço? Então, assim, quem adquire a plataforma, dentro da plataforma nós temos um código de ética e conduta padrão, né? Então, ele é muito completo, respaldado juridicamente, tem tópicos do nosso código que tu pode remover se acaso não fizer sentido para o teu tamanho, para o teu porte, mas tem tópicos que esses tópicos eles são obrigatórios por lei. Então, esses tópicos eu não consigo suprimir eles e os demais sim. Então, a gente entrega isso, a gente entrega a parte do card de divulgações, né? Então, eu implantei o canal de denúncia, como é que eu faço? Dentro da plataforma eu consigo ter um card de divulgação para as redes sociais, eu tenho lá um padrão de PDF também para colocar nos meus murais. A parte do termo de ciência, não adianta eu ter o canal de denúncia, divulgar, mas se eu não tiver lá o meu colaborador que assinou, que ele está ciente que a empresa tem o canal. Então, a gente quis ir além para realmente fazer essa entrega consistente para empresas de pequeno porte também, porque essas empresas também precisam, né? Elas operam, elas têm colaboradores, né? Talvez operação menores que as grandes, mas as dores são as mesmas, né? A relação pessoas e trabalho são as mesmas, né? E a necessidade de olhar para essas situações está em todos, desde uma empresa de 2, 3 pessoas até uma grande empresa, né? Isso não muda. E como deve ter percebido aí do nosso envolvimento, né? Nós temos isso em comum, envolvimento em entidades também, empresariais, né? É um caminho também que o Escuta Certa está seguindo de estar junto dessas entidades, para que essas entidades consigam franquear os seus associados à plataforma também, né? Então, está sendo trabalhado muito nisso, né, também, Thiago, para que as entidades possam apoiar essas pequenas empresas, esses pequenos negócios, né, que também sofrem muitas vezes desses problemas e ficam até desassistidas, não têm muitas vezes conhecimento, né, de tudo isso, né? A gente sabe o quanto é difícil para o empresário todas as obrigações que ele tem, então também acho que é um papel das entidades olhar para isso, né? Não só promovendo cursos, palestras, treinamentos, mas também viabilizando, né, o acesso à plataforma também, acho que é bem importante, né? A gente vem complementando, a gente vem fechando parcerias com algumas entidades referências, né? Que legal. Sendo entidades tanto empresariais quanto sindicatos, né? E são sindicatos e entidades que não possuem ainda um canal de denúncias, então eles estão implantando Escuta Certa, e nessa nossa parceria eles estão divulgando e proporcionando Escuta Certa para os seus associados. Que legal. Então, a gente está formando uma rede, realmente. A gente fez um trabalho muito forte, é uma ferramenta muito robusta, blindada, que nem eu já falei, respaldo jurídico, toda a construção com profissionais que deram esse suporte. E outra coisa muito importante também é que ela foi desenvolvida com um olhar e um viés para o usuário. Seja o usuário que quer fazer a denúncia ou os usuários do comitê que estão recebendo as informações. Então, ela é uma ferramenta extremamente intuitiva, fácil de usar. A própria implementação dela se tornou muito fácil. Então, a gente trabalhou muito para que ela fosse uma ferramenta com toda essa robustez, mas diria assim, uma ferramenta talvez ou a ferramenta com o melhor custo-benefício do mercado, né? Então, acho que esse é um grande diferencial aí, nós conseguir auxiliar o maior número de negócios possíveis, porque a partir do momento que a gente auxiliar o maior número de negócios, a gente vai auxiliar o maior número de pessoas. Com certeza, com certeza. Se a empresa quer ter o Escuta Certa com ela vai ter um link dentro do site dela, ou precisa ter um site da empresa, ou daqui a pouco ela pode ter apenas o link do Escuta Certa e fazer essa divulgação? Tem alguma necessidade nesse sentido?
É que assim, vamos lá, tudo depende da questão da estrutura do porte e eu diria também da cultura da empresa, tá? Vamos lá. Eu não tenho um site, mas eu quero ter o Escuta Certa. Então assim, tu consegue implementar o Escuta Certa. Ao final da implementação, tu vai ter lá, por exemplo, esse card que eu comentei, que tem ele tem um QR Code, então pelo QR Code eu acesso a denúncia, então tu consegue comunizar esse link nas tuas redes sociais. É um pouco diferente do que o teu site, mas tu consegue fazer isso. Agora, se tu tiver o site, no final da implementação da ferramenta Escuta Certa, a plataforma disponibiliza um URL, e aí a indicação é que dentro do site seja colocado um botão chamado canal de denúncias com esse URL que leva para a plataforma. Então, a plataforma ela é blindada, ela fica extra ao site, né? E ela é uma ferramenta, já aproveitando para comentar, ela tem um ótimo custo-benefício, que eu já comentei. Ela não tem custo de implementação. Ela é implantada em 5 passos, né? Então, a gente sistematizou, a gente trabalhou ela muito para ela ter essa facilidade. Então, isso faz com que ela não tenha o custo de implementação. E o tempo médio de implantação está levando em torno de uns 40 minutos, mais ou menos, para tu ter a plataforma pronta, conectada ao teu site para uso, né? Claro, não é uma questão. A questão da cultura da empresa, os demais processos é outra coisa. Mas ela é uma plataforma personalizável, né? Eu vou abrir lá, Respira tem Escuta Certa. Tu vai abrir a plataforma, tu vai enxergar a plataforma Respira, com o banner de vocês, com o logo de vocês, com tudo que diz respeito a vocês, né? O código de conduta. Exatamente. Né? Vocês. É importante também, falando do código de conduta, pode ser adotar esse modelo que já a plataforma traz, ou também a empresa que já tem as suas políticas, ela pode inserir, né, dentro da plataforma o seu código de conduta. Né? E esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes, inclusive quando o denunciante, né, ele acessa a plataforma, a primeira coisa que aparece para ele é o código de conduta. Porque muitas vezes ele pode entender que uma determinada situação seria uma prática irregular, mas se o código de conduta permitir, não é. Né? Ou ele tem dúvida. Bom, eu vi tal situação, pode ou não pode? O que vai dizer isso é o código de conduta. Então, isso está alinhado com aquela questão que tu fala, Silvia, da cultura da empresa. Né? Então, eu não posso ter um canal de denúncia simplesmente se eu não tenho também uma política de conduta, né? Quer dizer, o que eu permito, o que eu não permito, o que a empresa pensa sobre tal situação. E que isso esteja claro entre todos, né? Uma linguagem clara, né? Então, eu sou advogado, mas esses documentos eles não podem ter um juridiquês, como a gente diz, muito grande. Tem que ser uma linguagem simples, de fácil entendimento, para que todos saibam, né? Então, algumas situações, pode um empregado namorar com uma outra empregada na empresa? Depende da cultura. Pode, sim ou não, né? Enfim, e aí aquelas questões de receber brindes, presentes, enfim, toda essa questão de compliance, isso tem que estar claro, né? Para que justamente isso evita também denúncias infundadas, né? Daqui a pouco a pessoa quer prejudicar alguém e fica denunciando lá por situações que muitas vezes o código de conduta não veda, né? Ele não permite, né? Então, esse é um ponto bem interessante de já ter esse código de conduta e possibilitar anexar outro também. Exatamente. E é importante conectar isso a quando a pessoa vai fazer a denúncia, porque no momento que ela está fazendo a denúncia, preparei lá, está pronta a denúncia, eu posso anexar vídeos, fotos, áudios, né, na denúncia. E antes de eu enviar a denúncia, obrigatoriamente eu preciso abrir a política, eu tenho que repassar a política, ter o consentimento, dar o aceite, para só depois desse momento eu fazer o envio. Então ele passa por esse olhar pelo todo. Exatamente. Então ele vai ter que dar o aceite, porque às vezes mas eu não sabia, mas eu desconhecia, não. Então... falando agora, né, questão de anexar áudio e vídeo, né, isso é uma prática bem comum, né, hoje pela nossa vivência também, os processos judiciais, principalmente esses que envolvem assédio de qualquer natureza, eles vêm acompanhado ou por um áudio, ou por um vídeo, ou um print de conversa de WhatsApp. A pessoa já anexa ali. Já anexa, porque hoje em dia é muito fácil, né? Então, a gente está aqui conversando, alguém pode estar gravando, enfim, então é muito difícil. Então, as pessoas, a cultura tem de mudar, né? É imperativo, né, que mude isso, porque senão não vai adiantar. Né? Então, é muito
complexo assim quando tu tenta implantar o canal de denúncias. Muitas vezes o RH fomenta isso, né? Tem todo um setor ali, o SESB da empresa, agora com o NR muito mais, mas se não vem o exemplo de cima, fica muito difícil, né? E é isso que você falou, assim, inclusive falando dessas gerações todas unidas, né? Pela primeira vez nós temos 7 gerações convivendo, até porque a nossa longevidade, tudo isso acontecendo, então o cenário mudou muito na sociedade como um todo. E hoje eu dizer que isso não acontece na minha empresa, vamos pegar uma empresa aí de 30, 40 anos, né, que tem muitas e que a gente muda as gerações, mas muitos daqueles pais ainda estão presentes, né? Os primeiros donos. Não, isso nunca aconteceu, isso nunca acontece. Hoje já não dá mais para dizer isso, né? Porque mudou a própria tecnologia, como você falou. Sim. Né? Os registros são diferentes, a forma como o colaborador enxerga os seus direitos, né? E a própria lei resguardando muita coisa mudou também, né? Sim, eu sempre brinco, né, e falo isso, que antigamente a pessoa chegava na empresa, né, quando ia fazer integração, a primeira coisa que ela recebia, né, eu pergunto, né, ninguém acerta quase a resposta, né, o que ela, a primeira coisa que ela ganhava quando entrava na empresa, né, e é um apelido, né. Então, isso era comum, culturalmente, né? Nossa região aqui também muito normal de a pessoa receber um apelido. Antigamente isso era engraçado, hoje não se aceita mais, né? A pessoa não vai ficar confortável. Antigamente ela aceitava, né? Hoje ela não aceita mais, né? Então, tem todo um movimento diferente, né? Comentários, e aí quando a gente caminha por a questão, por exemplo, do assédio sexual, então isso é muito pior, né? Aqueles comentários assim que muitas vezes um colega fazia para um colega e vice-versa, hoje não são mais aceitos, né? Então tem que ter toda uma política, uma cultura, um treinamento, né? E isso, as lideranças também da empresa, né? Os supervisores também têm que estar preparados para poder entender isso, né? E até para poder orientar, né, os seus subordinados, porque isso mudou completamente, né? E a empresa não pode propiciar um ambiente dessa natureza, né? Então precisa vir, e isso, fazendo isso, certamente o canal vai ser uma ferramenta muito mais de auxílio para o empresário do que efetivamente para os empregados. Eu acho que só fazendo um gancho, que é algo que eu venho batendo muito forte, porque a gente fala sobre conflitos geracionais, que está relacionado a tudo isso, e é uma realidade que está aí, né? E aí eu comento que quando a gente fala sobre conflitos geracionais, a própria palavra conflito já existe um preconceito envolvido aí, e não deixa de ser, porque existe um preconceito, né? Então, quando a empresa adota culturas, que nessas culturas elas trazem ferramentas, como escuta certa, né? Canais de comunicação, eu comento que a gente transforma o conflito geracional numa sinergia geracional. E eu tenho experiências dentro da Tertec sobre isso, porque quando tu traz um jovem junto com alguém que tem uma experiência maior e tu consegue fazer eles convergirem, a gente consegue usar aquele ditado que é R rápido e R pequeno. Né? Então, tu pega a velocidade do jovem, a criticidade de uma pessoa mais madura, e nesse momento eu entendo que é o sucesso. Então, ferramentas como escuta certa, aliadas à cultura, vêm realmente para dar a voz, porque daqui a pouco tem um jovem que tem uma velocidade enorme, tem esse preconceito com o mais maduro que está supervisionando, não vai dar certo. Né? Vai haver o conflito ali e o preconceito entre as duas partes, e as duas partes não vou dizer que estão erradas, né? Então, talvez canais assim a gente consegue saber que está tendo uma situação para poder agir e gerar essa sinergia, né? Transformar o conflito na sinergia, né? Aí até eu acho que a assertividade do nome do canal, né? A escuta. Escuta certo. Né? Porque escuta é essa ação de estar aberto a ouvir o teu formato de trabalhar, de pensar, né? A tua forma de... que é diferente da outra, mas se eu me coloco na condição de ser alguém que ouve, eu me coloco como alguém aberto, né? A sair do conflito, mas entrar num equilíbrio, numa harmonia, porque nós somos diferentes, né? Os indivíduos são muito diferentes, têm educação diferente. Daqui a pouco um apelido que eu já tinha em casa, para mim está tudo bem se alguém me chamar assim. Agora o outro nunca foi chamado de outra coisa, senão o nome dele, da forma que... E aquilo gera o tal do conflito, né? Exatamente. Então... E a nossa cultura
mais antiga, né? Quando alguém trazia alguma situação, primeiro que demorava a chegar na direção, né? Mas quando a pessoa não se encorajava a falar, mas quando muitas vezes ela tomava coragem e falava de uma situação que estava ocorrendo com ela, invariavelmente ela que era desligada, né? Então era mais fácil, né? Então, e aí a gente ouve ainda por aí, né? Tipo, quando a gente vai falar, não, mas está me dando toda hora uma reclamação, está me dando um problema. E aí o empresário não olha o problema, ele quer tirar aquilo da frente. Então a gente teve muitas situações que, tá tendo um conflito entre duas pessoas, vou desligar os dois e termina na frente. Mas assim, será que aquele conflito se deu pelo ambiente, pelo tipo da atividade, porque talvez o chefe daquelas pessoas não está... Então, é preciso fazer a escuta certa para tu entender, né? O que motivou aquilo, né? Claro, num primeiro momento, imediatamente tu resolve. Tu desliga, tu resolve aquilo, mas aquilo, se ele tem uma origem dentro da atividade, ali, enfim, do processo da empresa ou de alguma chefia, ele vai voltar em algum momento. Porque outro vai vir e daqui a pouco a situação se repete. Exatamente. A origem continua ali. Exatamente. Quando vocês falam de tamanho de empresa para ter o escuta certo, assim, o que vocês diriam a partir de tantos funcionários, a partir de uma estrutura específica, ou está aberta para uma empresa micro mesmo, 2, 3 já está valendo? Como é que existe um limite? O que eu posso comentar, tá? Eu acho que a plataforma Escuta Certa é uma plataforma que, se a empresa tiver o empresário for o próprio funcionário, aquilo que a gente comenta, a empresa de um único funcionário, que é o próprio dono, também já é indicado para ter a plataforma. Hoje o custo, né, o investimento para ter a plataforma ficou muito baixo, pensando nessas pessoas também. E o nosso pensamento é que essas pessoas vão crescer. E, para deixar muito claro, a plataforma ela não tem um viés de olhar somente para os funcionários. Ela é um canal público. Então, assim, eu tenho uma empresa, está localizada em tal lugar, eu dou voz para os meus colaboradores, para os meus fornecedores, para os meus clientes, para os vizinhos da empresa que viram alguma coisa, talvez, que querem sinalizar. Então, assim, ela é uma plataforma para qualquer público, né? Então, temos planos lá também flexíveis, né, para situações de empresas de maior porte ou empresas menores. Então, assim, eu não diria que existe uma quantidade, né? Analisando a questão da CIPA, né, são empresas que possuem mais de 20 funcionários, deveriam ter uma CIPA implementada, então obrigatoriamente teria que ter o canal de denúncias. Agora, eu entendo que as empresas buscam crescer, né? Então, assim, se tu é uma empresa séria, que tu tem as pessoas no centro, tu vai querer atender uma NR1 na excelência, tu vai estar preocupado com os riscos psicossociais e tu vai dar voz para esse teu time. E para tu dar voz, tu precisa ter as ferramentas adequadas, né? E o comitê aí, como é que funciona? Não necessariamente, então, precisa ser uma equipe dentro da empresa. Eu posso formar por outros vínculos que existam ali. É até recomendável que se pegue se selecione pessoas de fora, assim. Então, pelo que a gente também não tem uma regra, tá? A legislação, ficar claro, não exige nenhuma forma específica, né? Mas as empresas que estão mais estruturadas, elas criam um regulamento do comitê dizendo de quanto em quanto tempo vão se reunir, como é que vão ser feitas as atas, quem que é o presidente do comitê, enfim, tem todo um regramento ali. Mas também não é obrigatório, né? Ele pode reunir algumas pessoas. O ideal é que seja sempre número ímpar, né? Para que não tenha questão de um empate numa deliberação. Mas o que a gente percebe é que as empresas têm pego, por exemplo, alguém do jurídico, alguém com experiência em RH, talvez um consultor externo, né? O que a gente recomenda é que não fique só, por exemplo, na direção, né? Que tenha outros olhares, assim, né? Para que justamente tenha um entendimento, porque muitas vezes o problema, se ficar, por exemplo, uma empresa com 3 sócios, ficarem os 3 sócios proprietários, talvez aquele problema que chegue na denúncia esteja muito distante do dia a dia deles e eles não dêem a devida importância. É importante ter um colaborador, por exemplo, nesse geralmente com a empresa que tem a CIPA, o presidente da CIPA fica como um dos membros, né?
Enfim, aí é livre, né? A escolha, o que a gente recomenda, né? Que sejam pessoas que tenham um olhar assim mais aberto, né? Que tenham essa visão assim mais humanista, né? De tentar entender, né? Mais não tanto belicosa e ao contrário mais conciliadora, porque é um ambiente que vão vir problemas, né? Não vão vir coisas boas, né? Então tem que ter alguém que tenha esse discernimento. E tem, inclusive, profissionais que já estão se reunindo e criando serviços terceirizados, né? Oferecendo esse serviço para as empresas. Que legal. Comitê terceiro já está. Então, a própria questão dessa nova normativa da CIPA e da NR1 também abriu uma nova forma de trabalho, né? Desses consultores. Muitas vezes, pessoas que têm experiência em RH, gestão de pessoas, psicólogos, criam empresas para prestar esse serviço de comitê para aquelas empresas que não querem ou não têm pessoas com disponibilidade, né, para atender isso, né? Então, geralmente se forma, né, nesse formato, né? E aí tem todo o regramento, né, dos e-mails para quem vai, como é que pode explicar um pouco mais. Hoje a gente tem um vínculo, digamos assim, a indicação é que não tenha, por exemplo, vários membros do comitê de um mesmo departamento, né? Porque a gente tem toda uma organização. Então, por exemplo, o Thiago é da direção, eu faço parte do comitê. Se porventura a denúncia for por algum membro da direção, eu como diretor eu não recebo a denúncia. Não vai nem para o meu painel gestor da plataforma, eu também não recebo o e-mail que está tendo essa denúncia. Então, o objetivo é que não haja, daqui a pouco, um entendimento até uma coação. Sim. Então, naquele momento, uma denúncia foi para o RH. Alguém do RH que assediou. O RH não recebe a denúncia. Então, o comitê vai ter que se reunir sem aquela pessoa para fazer a análise, a tratativa também para evitar essa questão da coação. Então, todos esses pontos são importantes. O que o Zuco traz aqui também da questão do comitê, né, ter um comitê externo. Hoje a escuta certa acaba sendo a plataforma. A gente entrega uma tecnologia, uma facilidade, né, das conexões. Porém, tem muitas empresas que pedem. Eu quero um suporte jurídico, porque eu não tenho. O card e a divulgação de marketing que hoje a plataforma possibilita, a gente quer algo maior. Né? Ou eu não tenho um comitê interno, preciso ter um comitê externo. Então, a gente consegue também, como plataforma, fazer indicações desses parceiros. Né? Quero ter uma agência, quero ter algo além. Então, temos indicação de suporte jurídico, né? Marketing, o próprio comitê. Então, tudo isso, como plataforma, a gente busca entregar, porque, às vezes, eu olhando como empresário, é ruim quando eu busco uma solução que só tem aquela solução. Mas eu preciso um pouco a mais. Para resolver a mais. E aí eu estou sozinho e falta conhecimento. Entendeu? Um ponto interessante também dessa questão do comitê é que as pessoas que denunciam, elas não sabem quem são os membros do comitê. Então, quando ela faz a interação com a plataforma, ela recebe uma resposta do comitê. O comitê está respondendo isso, mas ela não sabe quem participa, porque isso também seria uma forma, talvez, de intimidar a denúncia, porque a pessoa pode dizer, eu sei que o Thiago pertence ao comitê, eu tenho uma denúncia. Eu não vou mandar porque não vai acontecer nada, porque ele é do comitê. Né? Então, a empresa, inclusive, não divulga quem são os participantes do comitê. Isso é uma informação que fica interna. Né? E, claro, a empresa sabe quem são, mas para quem denuncia, ele não tem essa informação. E mesmo que eu seja do comitê e eu vou preencher lá a interação, não vai o meu nome na resposta, vai como comitê, né? Justamente para garantir essa... Até para também não ter, porque pode ter a pessoalização. E pode ter a represália ao contrário. Claro. Né? Então, a denúncia é contra mim, não tenho uma posição hierarquicamente superior do Thiago, mas eu sou amigo dele, a gente joga futebol junto, enfim, e eu sei que ele está no comitê e tem uma denúncia contra mim, eu posso pressionar ele, né, de alguma forma. Então, tem todos esses cuidados, justamente por isso, quando a gente fala que ela é blindada e ela está muito bem ajustada ao que está acontecendo do ponto de vista legal, jurisprudencial, é por essas questões. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Durante um tempo, assim, pelo menos se estimulou muito, e a gente via muito nas empresas, acho que hoje ainda é bem comum, a tal da ouvidoria. Qual é a diferença entre ouvidoria e o escuta certa? Ou faz parte de uma ouvidoria? Ou tem... existe assim essa... Um é necessário, o outro não? Quais seriam as diferenças nesse sentido?
Eu acredito que quando a gente fala ouvidoria, depois tu pode complementar, a gente acaba abrindo algumas situações mais amplas, né? E quando a gente fala no escuta certa, um canal de denúncias, a gente acaba tendo um olhar mais focado na parte de todos os tipos de assédios. Tá. Né? Então, aquilo que eu comentei antes, hoje os assédios, eu entendo que eles têm que ser tratados por uma Suprema Corte da empresa. Uma ouvidoria daqui a pouco pode ser um canal que quem é responsável é o RH. Então, o RH recebe todas as comunicações através da ouvidoria e na ouvidoria faz os devidos encaminhamentos. Então, acho que tem... É mais simples. E tem uma questão também de formato que uma ouvidoria ela não tem uma obrigatoriedade legal, não tem uma obrigatoriedade de anonimato. Né? Pode ser um e-mail. A maioria das ouvidorias, né? Então, por exemplo, eu sou advogado, então eu tenho ouvidoria da OAB, é um e-mail. ouvidoria@oab e tal. Então, alguma situação não é anônimo. Né? Então, ela não vale para essas novas leis e não funciona. Se ela não garantiu o anonimato, ela não... Até poderia, né? Mas ela teria que garantir o anonimato. E aí a gente volta para uma plataforma. Né? Claro. Porque as outras formas... o próprio... eu tenho um canal no site que eu não preciso me identificar. Mas a gente sabe que hoje com a questão do IP também identifica. Né? Então, esse é o grande ponto. É o anonimato que é o grande diferencial. Né? E como o Thiago falou, a ouvidoria ela é ampla. A ouvidoria pode ser por uma questão, por exemplo, de qualidade de produto. Vai lá para o setor de qualidade, vai para o comercial, enfim, aí... Né? N situações. Né? Então, acho que tem uma diferença bem grande e essa confusão ela precisa ser desfeita. É, por isso que eu trouxe aqui, porque muitas vezes a empresa tem uma ouvidoria e entende que já está cumprindo adequada, né? E a gente está falando de coisas bem diferentes. Bem diferentes. Justamente por essa questão da garantia do anonimato, porque isso está expresso na norma. Né? Não é algo assim, é importante que seja, não, é obrigatório. Interessante também o como vocês conseguiram através dessa plataforma, porque hoje uma das temáticas assim que a gente tem visto muito com relação à cultura, liderança, gestão, é esse olhar de humanização, né? E a gente tá falando aí do olhar do indivíduo com as suas características, né, com o seu histórico, e vocês conseguiram fazer da tecnologia um meio de humanização, né? E eu acho que isso também é um ganho muito bacana para o momento que a gente vive, né? Porque a gente fala tanto de ter todos esses recursos, mas alguém que pense como esse recurso vai funcionar bem para cumprir, não só para cumprir normas, mas para ter um local mais humanizado de se trabalhar, eu acho que isso também é um dos grandes ganhos aí que se tem com essa plataforma, né, Thiago? Hoje eu acredito que a gente está vivendo um momento, né, onde está tudo muito acelerado, né, a velocidade das coisas mudaram e acho que a tecnologia também tem muito a ver com isso, né, a forma da gente se comunicar. E essa questão desse tempo cada vez mais escasso, acho que também foi uma das nossas provocações, né? De trazer para os negócios algo que pudesse simplificar, que pudesse ficar tudo em um mesmo local, que pudesse melhorar essa interação e facilitar. Então, acho que essa foi a grande pegada do negócio. E aí, claro, a gente vem aqui vivendo mudanças, né, drásticas, gerações, diferentes conhecimentos, a tecnologia de uma forma, talvez depois da pandemia, né, tudo foi acelerado. E a gente, olhando para os negócios, com todos os desafios que nós já possuímos, né, nós temos as questões humanas. Né? E eu vejo que um ponto que também é muito positivo, que vem convergindo para que a gente pudesse fazer esse trabalho, foi que o RH, para muitas empresas, até poucos anos atrás, era o departamento pessoal. Né? E hoje a gente começa a olhar e fica muito feliz porque o RH, para muitos negócios, eles se tornaram estratégicos. Então, é o RH que é um dos pilares que vai fazer com que a cultura da empresa seja consolidada. Eu acredito que o RH é um dos pilares aí que sustenta, que apadrinha uma cultura. Né? Então, é uma ferramenta que ela vem para poder contribuir em todas as demandas que o RH já tem, de uma forma muito mais acelerada, né?
Com certeza. né? E é um espaço que acaba sendo um espaço de diálogo, né? No momento que mesmo que eu Exato. faço uma denúncia, eu recebo uma devolutiva, eu complemento e Uma volto. troca. E tem uma financiação, é uma troca, né? E a gente vive hoje um mundo que são vários monólogos, né? Esse é o mundo que, infelizmente, a gente está se deparando, né? Quando a gente cria um ambiente de diálogo, a gente ganha como um todo, né? Como sociedade, enfim, né? Eu acho que é perfeito. E desde vocês já têm ela implantada, a plataforma implantada em várias empresas. O que tem surpreendido vocês nisso tudo? Tem casos assim que vocês olham e, poxa, isso aqui a gente nem esperava acontecer, aconteceu. Eu tenho uma, né, que eu sempre conto que... Bom, duas, na verdade. Uma que as empresas se surpreendem com a baixa quantidade de denúncias. Elas imaginavam que iriam receber várias e, na verdade, não. Porque, às vezes, a pessoa está angustiada, mas no momento que ela sabe que tem um canal, ela se sente protegida e diz, se acontecer, eu vou fazer. E muitas vezes não acontece. Então, isso é um ponto que surpreende, que isso a gente recebe dos clientes. E uma situação que aconteceu num bem pontual, que a pessoa usou o canal de denúncias para fazer uma avaliação de desempenho de toda a empresa. Então, ela comentava lá, me admiro, a empresa tal, tem um gerente comercial tão incompetente como o fulano, porque a pessoa que está no RH não sabe nem fazer isso, não sei. Então, ela fez uma avaliação crítica, né, de várias pessoas do setor. Da performance. Provavelmente era uma funcionária, ex-funcionário, enfim, não estava identificado, né? E aí a empresa nos contatou, né, como jurídico daí, né? Olha, eu recebi essa denúncia, eu não sei o que eu faço, né? E eu disse, olha, só tem uma coisa a fazer, agradecer, né? Porque não é algo que precisa ser, do ponto de vista legal, ser tratado, né? Não tem uma prática de assédio, né? Ela fez uma crítica para várias pessoas, né? E aí a resposta que a gente ajudou a construir foi assim, agradecemos as suas colaborações, iremos avaliar, né, os comentários, muito obrigado, ponto. Que não deixa de ser útil também, sim, né? Sem dúvida, né? É um ponto de atenção, né? Mas, e quando vem denúncias, também algo que já te passo a palavra, já para não monopolizar, mas que me chama a atenção também, é muitas denúncias infundadas, porque qual que é uma da estratégia também da empresa? Quando vem uma denúncia sem muitos elementos, é retornar e pedir que venham mais elementos. E algo que surpreende é que quando sai essa devolutiva do comitê pedindo mais elementos, não tem mais retorno. Então, muitas vezes parece que é algo para prejudicar alguém. Né? Então, eu não gosto de ti, eu vou aproveitar esse canal, vou te denunciar alguma coisa. Mas aí quando tu pede, ela vem muito simples, né? Muito assim, incipiente, e aí tu questiona e pede algum outro elemento, ou alguém mais viu o fato, tem alguma evidência, o assunto morre. Né? Então, isso também a gente vê que infelizmente, as coisas muitas vezes são feitas para o bem, mas elas são utilizadas para o mal também. Né? Isso pode acontecer, mas por isso que essa interação rápida, que é bem importante, acaba sendo fundamental, porque aí tu tem o registro. Se essa pessoa levar isso para um processo, tu vai dizer, olha, ele realmente denunciou, eu respondi, pedi e não teve mais. Não teve continuidade. Não teve continuidade, né? Então, da minha vivência, assim, o que mais me surpreendeu assim, foram essas 3 situações. Eu acho que falando em case, eu tive um recentemente na Tertec, né, onde uma pessoa fez algo similar a isso. Ela acabou sinalizando alguns pontos de um encarregado. E aí, rapidamente, eu peguei para o meu coordenador, junto com o meu RH, chamaram essa pessoa, trataram aqueles pontos, né, sendo verídicos ou não. Tivemos uma ata, assinamos a ata, anexamos, agradecemos a denúncia, falando que já tinha sido tratado, que o canal estava aberto, caso algumas coisas se repetissem, né? Então, acho que às vezes tem essa questão do posicionamento, porque eu entendo que algum dos pontos que estava ali, se nós não tivesse tratado, pode ser que ia até despertar a questão de assédios, tá? Outro ponto que me marcou bastante também, falando em cases, exatamente foi o que o Zuco trouxe. Pessoas assustadas, assim, vou botar agora o canal amanhã, imagina, vão ter que ter um time aqui só para tratar. Só para cuidar de tudo. Nossa, super positivo. E aí a gente passou 6 meses, por exemplo, e aí acompanhando, aí como é que tá? E as pessoas falavam assim, cara, tá muito parado esse negócio, não estão recebendo nada. Então, assim, cabia a nós parabenizar, porque realmente estão fazendo um trabalho fenomenal, né? É um segmento extremamente crítico. E eu acompanhei os trabalhos de divulgação em todos os QGs que o pessoal tem lá.
E realmente, cara, se vocês não estão recebendo uma denúncia, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? E nós, voltando para a plataforma, que daí é o que vou dizer assim, que me encanta, eu sou suspeito de falar, mas a nossa construção, ela foi uma construção onde a gente gastou muita energia, literalmente a gente customizou, a gente abriu a plataforma ao máximo, analisando todos os segmentos, para que ela se tornasse personalizável e que pudesse ser implantada em todos os segmentos. Então, hoje, para a gente ter uma ideia, a gente está em grandes empresas, né? Nós temos lá escritório de advocacia, escritório de contabilidade, indústrias metalúrgicas, a gente está em empresas do agronegócio, escolas. É mesmo? Escolas, que rede legal. de escolas. Então, assim, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu atingir o objetivo da nossa construção. Ela ser implantada em diferentes segmentos. E a gente está conseguindo isso. Que legal. E se a gente for pensar nesse movimento, né, como eu perguntei lá no início, né, o que motivou vocês? Eu acho que esse olhar de ter ambientes mais saudáveis, né, porque é isso que vocês estão trazendo, assim, às vezes a gente até pensa que não está bem e está, né? E como é bom saber que está, porque né, às vezes o empresário ou o gestor não consegue ter essa certeza do que o seu funcionário está sentindo, né? Daquilo que tem devolutivas positivas. Estou aqui denunciando um bom caso, por exemplo. Já aconteceu isso? Não, assim, os clientes que a gente está muito próximo, por exemplo, a gente sempre provoca, né? E aí, como é que tá, né? Então, assim, geralmente, não vou dizer que é frustrante, porque a gente fica feliz, né? Cara, a plataforma está performando 500%. Recebemos lá, teve um cliente semana passada, recebemos 3 denúncias, rapidamente foram tratadas, resolvidas, e está perfeito. Que ótimo. Então, são situações dessa forma, né? A interação está legal, é esse feedback que nos enriquece e nos orgulha de estar à frente dessa plataforma, né? Isso é maravilhoso. Gente, estamos aí eu recebo uma plaquinha dizendo 1 hora. A plaquinha já apareceu, tá? Só para vocês verem que passa muito rápido quando a gente está numa conversa boa, assim, e trazendo... na realidade, eu sou uma entusiasta assim, da liderança saudável, sabe? Eu acho que gosto demais desse assunto, algo que me motiva a um trabalho, porque eu acho que um time feliz, ele rende muito, ele faz coisas extraordinárias pela empresa, né? Então, e eu acho que uma plataforma como essa, ela só vem a somar para um líder que quer um time assim, né? Então, acho que vocês trouxeram aí boas notícias para esse novo momento aí do empresário que às vezes vem com esse receio de novas leis, mas na verdade ela tem muito do positivo também, né? De deixar os ambientes mais saudáveis, as empresas mais felizes. Então, muito obrigada por tudo que vocês trouxeram aí, Thiago. Um prazer de novo te ter aqui com a gente. Thiago que é nosso parceiro, tá, gente? Escuta Certa aí, tá desde o início numa relação bem bacana com a Respira também. A gente é muito feliz de estar com vocês nessa jornada. Acho que agradecer toda a construção, né? Eu acho que é uma construção muito bacana. A gente tem construções em parcerias nessa mesa, assim como temos também clientes que é parceiro de todos aqui da mesa. Então, eu estou muito feliz pela construção, pelo que a gente já construiu até aqui, pelo que a gente ainda vai construir. Então, convido a todos aí que estão nos acompanhando a seguir a Escuta Certa nas redes sociais, acompanhar os nossos movimentos, acessar o nosso site lá também. Tem uma série de conteúdos que a gente vai colocando no nosso blog, lá de notícias, informativos. O objetivo sempre é construir mais. Lá no site também tem todos os nossos planos, né, os nossos contatos. Então, o objetivo aí é que mais pessoas conheçam, utilizem a Escuta Certa e possam humanizar os seus negócios e transformar muitos riscos em oportunidades. É verdade. E realmente, gente, ela é muito simples. A gente já fez aí alguns experimentos, né, com ela. Então, é muito fácil. Vale a pena aí seguir, entrar, conhecer a plataforma, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. André, foi um prazer te conhecer. A gente ainda não tinha se falado pessoalmente, né? Não, foi muito bom você estar aqui com a gente. Muito bacana a nossa conversa aqui. E para mim é uma satisfação também estar conversando sobre isso nesse ambiente, né? Porque muitas vezes na nossa atividade como advogado a gente se vê muitas vezes carente até de
de instrumentos, né, para ajudar, né, o empresário. A gente vê muitas vezes uma situação injusta, e só que a gente não tem recursos, elementos, né, e com a vinda da Escuta Certa, assim, da plataforma e tudo que ela oferece, ela é um instrumento de auxílio, né, não só para si, mas também para os seus jurídicos, para os seus advogados, né, porque esse é um tema, eu costumo dizer, ele não tem volta, né, essa questão do olhar para o psicossocial, a saúde mental, o combate a essas formas de assédio, ele é um caminho que não tem volta, ele vai ser perene, né? Então, nós não podemos fechar os olhos para isso, a gente tem que avançar, e que bom que a gente tem a Escuta Certa aí para nos auxiliar nessa tarefa diária aí. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, Thiago, também, foi um prazer, muito bacana. A gente que agradece, e sempre são informações aí que vão dando sustentação para a gente fazer um trabalho bacana também, né? Isso. Gente, você que está nos ouvindo aí no nosso RespiraCast, se você gostou, encaminha aí para outros parceiros, outros líderes que possam gostar dessas informações também. Curte, divulga o nosso canal e até o nosso próximo RespiraCast. Até mais!